Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, como vocês estão? Hoje nós vamos falar sobre um texto que se encontra em João, capítulo 3, verso 16, e eu quero trazer para vocês alguns subsídios que vocês podem estar usando em suas pregações, em seus estudos, porque são coisas muito interessantes. Eu tenho algumas curiosidades para tratar com vocês nesse texto de João 3,16. Primeiramente, quando a gente olha para esse texto, ele é conhecido como o texto áureo da Bíblia, o coração dos evangelhos, na verdade, e é frequentemente usado, principalmente em trabalhos de cultos ao ar livre, ele é muito usado. Mas ele tem algumas coisas interessantes que a gente pode estar vendo. A primeira coisa que eu quero trazer para você era o contexto histórico. Quando a gente olha para Nicodemos está ali naquela conversa com Jesus, e Nicodemos ele é o interlocutor. Jesus, ele conversa com Nicodemos e ele fala essas palavras, e a gente precisa entender que Jesus não estava falando para uma multidão. Jesus estava falando para uma pessoa. Veja como isso é interessante. Não era um sermão da montanha, não era coisas para multidões de pessoas, não. Jesus estava falando essas coisas para uma pessoa em específico. E Jesus falava dele mesmo. Nicodemos era príncipe, ele era fazia parte ali daquela do Sinédrio, era membro do Sinédrio. Se a gente for olhar no verso de número 2 do capítulo 3, a gente vai encontrar Jesus falando com Nicodemos e vendo que essa conversa ela se deu à noite. Algumas pessoas, historicamente, vão dizer que Nicodemos estava com medo de ser visto por outros membros do Sinédrio indo visitar um rabino de 30 anos de idade, iniciando seu ministério, sendo já o, o Nicodemos um homem respeitado na sociedade. Só que existe outra linha que fala que Nicodemos foi visitar Jesus à noite porque o judeu costumava estudar a Torá à noite. Eles entendiam que o aprendizado ele era mais consistente durante a noite. Por isso que ele foi visitar um mestre como Jesus à noite para que ele pudesse absorver mais conteúdo. Mas aí fica do seu entendimento essa interpretação. O texto bíblico não nos revela qual era o sentimento de Nicodemos. Quando olhamos para o contexto geográfico, a gente vai perceber que esse diálogo ele ocorreu em Jerusalém, possivelmente na parte alta. Como os irmãos sabem, Jerusalém foi destruída algumas vezes e construída por cima de outros entulhos. Então Jerusalém tinha a parte alta e tinha a parte baixa. Provavelmente ali na região em que as pessoas chamavam de elite aristotélica ou elite sacerdotal, como Nicodemos fazia parte dessa considerada elite. Olhando o contexto político desse texto, a gente vai perceber os riscos que Nicodemos corria. Nicodemos ele fazia parte do Sinédrio, que era o Conselho Supremo dos Judeus sobre a ocupação romana. Nicodemos estava em uma posição política delicada, reconhecer Jesus como mestre vindo de Deus. A gente sabe que Jesus nunca foi reconhecido como um mestre vindo de Deus, muito pelo contrário, diziam que ele estava blasfemando. Então, para Nicodemos, ali era um ato de traição institucional, já que Nicodemos fazia parte do Sinédrio. Então, para Nicodemos era uma ameaça muito grande aquela conversa com Jesus. Atenção, não é atenção, é tensão de Roma, com Roma. No contexto político da época, a gente vai perceber o termo Reino de Deus, será citado no início da conversa. Era altamente subversivo. Os romanos vigiavam qualquer um que falasse de um novo reino. Isso aí era costume dos romanos. Qualquer um que trouxesse alguma coisa nova, eles estavam ali vigiando para ver se não era uma rebelião contra César. Então a tensão política ali com a figura de Jesus era muito grande. Então os Nicodemos corria sérios riscos só em se aproximar de uma pessoa como Jesus, por Nicodemos ser quem ele era, na verdade. Uma curiosidade.
Em 2012, um jogador de futebol americano, Tim Tebow, jogou com a inscrição John 3,16 sob os olhos. Naquela partida, ele lançou exatamente 316 jardas, com uma média de 31,6 jardas por passe por passe durante e após o jogo. João 3,16 se tornou o termo mais buscado no Google no mundo todo. Vocês estão vendo aí? Uma pessoa que era um esportista encontrou uma maneira de divulgar João 3,16. A famosa rede de fast food americana imprime, que é a In-N-Out Burger, imprime discretamente João 3,16 no fundo dos seus copos de refrigerante desde a década de 80. Vocês sabiam disso? É uma maneira de evangelizar, gente. Uma vez eu recebi uma palavra que eu estava precisando, e essa palavra ela veio dentro de uma embalagem de um produto de eletroduto corrugado da Forte Leve. E tinha uma mensagem. Quando eu fui pesquisar mais a fundo, descobri que os sócios da Forte Leve são cristãos. Isso para vocês verem, né? O evangelho ele é comunicado. O recorde de tradução. Este é provavelmente o versículo traduzido para o maior número de línguas na história da humanidade. Mais de 2.500 idiomas e dialetos. Então, esse texto de João 3,16, ele se encaixa aí como um dos idiomas bíblicos, como um dos textos bíblicos mais traduzidos para todos os dialetos. É importante a gente saber, a Bíblia ainda não chegou à sua tradução em todos os dialetos, está muito longe, se não me engano é coisa de 3.000 dialetos que ainda não tem a Bíblia traduzida para o seu próprio idioma. É muita coisa, gente. Inclusive, até existe essa profissão que você pode estar exercendo de ser um tradutor da Bíblia para dialetos que ainda não tem a Bíblia traduzida. Você pode fazer isso. Vamos fazer agora algumas curiosidades teológicas e linguísticas. Quando o texto diz a palavra tão, você vai ver lá que vai dizer Deus amou o mundo de tal maneira. Essa tal maneira, ou o tão, como é chamado, eles, no grego, ele tem, o seguinte, ele tem a pronúncia de ostos. Mas veja bem, essa pronúncia ostos, no grego, ela não indica simplesmente intensidade, porque a gente fala o amor de Deus foi tão intenso, foi tão forte, que ele deu seu próprio filho, mas não, ela traz também um significado de maneira. João estava falando que foi a maneira. Então, para você entender melhor, poderia ficar dessa forma. Foi desta forma que Deus amou o mundo, dando o seu filho. Vocês entenderam aí direitinho? Quando o texto fala de amor, ele está falando do amor ágape. No texto, a palavra amor, amou, ela, ela traz no seu sentido original a palavra ágape, que descreve uma escolha, entendeu? Escreve uma escolha. Deus escolheu nos amar. Deus escolheu nos amar. Não, não é um amor incondicional. O unigênito, o termo, o termo significa apenas um único filho gerado. O termo no grego é monogenes, que vai significar um único filho. Não é apenas um único filho gerado, mas um único filho em sua espécie ou singular. Então, para você entender melhor, teologicamente, isso reforça que Jesus não é um filho criado, mas Jesus possui a mesma natureza do Pai. Então, quando João escreve essas palavras do próprio Cristo, o próprio Cristo está dizendo: Eu não fui criado, eu sou a essência do Pai. Quando João fala isso, Nicodemos, ele não entende. Ele está dizendo, este homem está dizendo que é a mesma essência de Deus, mas ele é carne, igual a mim. É difícil entender Cristo, você sendo uma pessoa comum. Por isso que Jesus falou para Nicodemos: tu precisa nascer de novo para você entender quem eu sou, para você ser salvo. O mundo, no texto, o mundo, ele está no original como cosmos, ou seja, muitas vezes tem uma conotação negativa. Para, para aquela época, representava uma rebelião contra Deus, quando se usava esta palavra mundo.
Então a curiosidade é que Deus ama justamente aquilo que se opõe a Ele. Ou seja, Deus amou o mundo. Está dizendo que Deus amou o cosmos. Deus amou até mesmo aquilo que se opõe contra Ele. É o amor incondicional, o amor de Deus. Que esses subsídios possam lhe ajudar em suas pesquisas, em seus esboços. Fique na paz de Cristo.